Bom, então qual seria o primeiro passo que nós daríamos para essa vida extraordinária? Seria a gente trabalhar os nossos significados. Aprenda 3 passos. Eu já vou falar os 3 de uma vez. Aprender, desaprender e reaprender. Aprender, desaprender e reaprender. Primeiro, aprender. Aprender a quê? A dar significados mais ricos para a sua vida. A dar as coisas numa ótica mais de solução ao invés de problemas. Né? Lógico que problemas não são coisas ruins. Problemas são desafios que a gente tem na nossa vida para a gente solucionar a nossa máquina de resolver problemas. De modo que, se você não os tem, a sua mente os cria. Porque ela gosta de resolver problemas disso. Você vê que uma das coisas que as pessoas mais usam para distrair a mente é a palavra cruzada, ou aqueles joguinhos, né? Principalmente o pessoal mais velho, assim, para exercitar a mente, e a mente ela gosta disso, solucionar algum problema, solucionar através de algum jogo. Então a nossa mente ela curte essa coisa de viver aí a questão dos problemas, mas de uma forma positiva, como algo que faz você crescer, que faz você se desenvolver, que desperta a sua criatividade. Criatividade, teve um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é o psicólogo da psicologia do flow, né, da felicidade. Ele modelou pessoas criativas. E ele percebeu isso, que as pessoas criativas são felizes no momento que elas estão criando alguma coisa, no momento que elas estão enganjadas em alguma coisa. Porque o engajamento ele funciona assim, desafio mais habilidade. Quando a gente o desafio e a gente tem muita habilidade sobrando em nós, a gente está na zona do tédio. A gente fica meio entediado com a vida, com as coisas. Quando a gente tem desafios muito grandes e uma habilidade baixa para enfrentar eles, a gente fica na zona da ansiedade. E a gente fica meio apavorado diante das coisas que a gente precisa viver. O que é o ideal, Ronald? O ideal é a gente equiparar desafio com habilidade. Se o desafio é grande, busque mais habilidades. Busque se desenvolver mais nas habilidades para se equiparar aos desafios. Se o desafio é pequeno, busque desafios maiores para sair do tédio, porque a nossa mente busca isso, busca a gente... A vida nunca é tediosa, a vida está sempre mudando, mas o tédio é uma coisa que vem da nossa mente, como a gente enquadra as coisas. E é isso que a gente está falando. O primeiro passo é crie significados ricos, crie significados criativos, engajadores para você. Por exemplo, o dia de hoje é para a gente fazer isso. Né? O momento de agora também. A segunda coisa, Ronald, é desaprender. Desaprender significados tóxicos. Coisas que, de repente, adoecem a gente. A gente sabe que antes da doença existe o doente. Não existe doença sendo doente. Por exemplo, não existe Covid-19 se não tiver um hospedeiro. Quer dizer, ele existe, mas não faz diferença nenhuma, igual um monte de coisa aí na vida. Entendeu? Um monte de coisa na natureza aí. Entendeu? A gente ele só tem uma importância porque existe a pessoa para ele estar. Então, antes da doença, existe o doente. E a gente sabe que para ele chegar é uma questão de baixa imunidade. E, claro, muitos de nós temos essa fragilidade, essa vulnerabilidade para pegar a doença. Mas o doente vem primeiro que a doença. Então, assim, quando a gente cria significados tóxicos, a gente está criando doenças na nossa vida. Não só as que já existem, a gente fica propenso a elas, mas também a gente cria doenças em nós mesmos. A gente transforma o nosso dia em algo ruim, a convivência com os outros em algo tóxico. Então, desaprender esses enquadramentos negativos é a outra coisa que ajuda a gente a ter uma vida extraordinária. E por último, né, o terceiro passo é reaprender algumas coisas. Às vezes a gente deixou algumas coisas para trás, ou a gente acha que é sobre deixar só coisas velhas para trás. Às vezes a gente precisa reciclar alguns hábitos, ou elevar alguns padrões na nossa vida.
a gente fica muito acostumado com o mesmo, ou com a mesma coisa, e esquece de fechar etapas e abrir etapas novas, ou até pegar coisas que antigamente eram muito valiosas para você e dar uma nova roupagem, trabalhar uma coisa nova. Então, o terceiro passo seria reaprender hábitos, elevar padrões da nossa vida. Então, essas três coisas: aprender significados ricos, desaprender significados tóxicos e reaprender hábitos que talvez antigamente se deixou eles para trás no meio do caminho e trazer eles de volta com um novo fôlego, elevando seus padrões. Fechou a live. Até mais. Você falou... Oi? Até mais. Fechou a live. Valeu. Tchau. Você falou do segundo significado, desaprender, e falou que o doente vem antes da doença. Eu achei bem interessante essa colocação. E, na verdade, é uma profecia autorrealizável, né? Tem muita gente que ela começa a se preocupar com o que vem na frente, ela começa a antecipar situações negativas e aquilo acaba se realizando na vida da pessoa porque primeiro que ela se cerca das situações que vão levar àquela circunstância, né? Normalmente, com pessoas que te jogam para baixo, tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que te cercam. Então, tem pessoas que buscam um ambiente tóxico, né? E acaba que isso se autorrealiza na vida da pessoa, porque ela tem tanta influência negativa que aquilo acaba se tornando uma realidade para ela também. E outra coisa é isso, a preocupação antecipada, antever uma situação, por exemplo, nessa situação de Covid, a pessoa fica na frente da TV assistindo uma relação de óbitos, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas, o dia inteiro notícia ruim, e aquilo vai se somatizando na vida da pessoa, até que ela finalmente contraia a doença e se torna mais uma vítima e entra naquela estatística. Exatamente. E o que você falou de profecia autorrealizada é uma coisa muito poderosa que a gente tem na nossa mente. A nossa mente, ela tem aquela história: você quer ser feliz ou ter razão? Parece óbvio, né? Todo mundo quer ser feliz. Não, o pessoal quer ter razão. Então o que acontece? Tem pessoas que têm uma ideia assim, tóxica na cabeça. Homem não presta, ou mulher não presta, alguma coisa assim. E aí se casa com alguém do sexo oposto, né, que acredita que não presta, e vão acontecendo coisas que a pessoa vai forçando e até encaixando aquilo, e no final acontece o que ela mais temia, né? Aquela pessoa trai ela e tudo, e ela vai para a casa da mãe chorando, mas por dentro existe até uma certa satisfação dessa pessoa, no sentido assim: viu, não falei que eu tinha razão? Homem não presta, ou mulher não presta. Assim, a gente cria profecias autorrealizadas e a gente tem que tomar cuidado com isso, que as nossas crenças a gente quer provar elas para nós mesmos. A gente quer provar que a gente tem razão nas coisas, né? Isso é uma questão até da gente poder confiar mais em nós mesmos. Tem um lado bom, mas um lado bom que pode levar você para o mal, porque se você acredita em coisas ruins, você vai querer provar essas coisas ruins e pode dar certo de você provar elas mesmas, né? Durante essa pandemia deve ter um monte de gente com esse sentimento, né? Aquela pessoa que fica assistindo filme de epidemia, pânico, né? Guerra Mundial Z, né? Vai subir, acaba que na cabeça da pessoa vai criando um monte de tragédias na humanidade. E aí finalmente aparece uma pandemia e pronto, acertei, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso, Ronald, eu tenho uma palestra que eu dei ano passado, acho até que você foi nessa palestra, chama Truques da Mente. E a gente trabalha sobre os viés cognitivos, né? Eu trabalho 7 viés cognitivos principais, são mais de 20, mas um viés cognitivo muito famoso é o chamado viés da confirmação. O viés da confirmação é um truque da nossa mente para enquadrar as coisas como, tipo assim, confirmando algo, confirmando uma crença. Esse viés, né,
esse gatilho na nossa mente serve para confirmar crenças. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, mano, quer ver? Essas previsões, mãe de Ná, é muito comum ter isso, né? Mas, enfim, os Simpsons. Tem uma galera que curte os Simpsons. E os Simpsons têm uma fama aí na internet de cumprir profecias e tudo mais. Então, assim, o que eles fazem é jogar com probabilidades. E aí você tem várias probabilidades, como são muitos programas, são mais de 600 programas que eles têm, né? Muitas probabilidades aconteceram. Aí você fala que eles acertaram. Né? Mas e o tanto de coisas que eles falaram que não existiram? A gente não contabiliza isso, entendeu? Mas isso é o viés da confirmação. A gente foca naquilo que a pessoa acertou. Os mágicos fazem muito isso. Os mágicos, eles jogam e aí se a pessoa acertou o que eles queriam que ela acertasse ou fez o que eles queriam que ela fizesse, eles falam, eles levam a fama de gurus, né? De místicos mesmo. Mas se não, eles têm uma outra alternativa e as pessoas não se lembram do que dão errado. Elas só se lembram do que dão certo. Esse é o truque da mente. Esse é o viés da confirmação. Eu gosto de filme de terror, mas assim, se a pessoa acredita nisso, é outra história, né? O próprio espectador, ele quer que dê certo o truque, né? Com mágico é assim, você fica torcendo para dar certo o truque, porque para confirmar aquilo da magia, né? Que existe uma coisa mística naquilo. Bom. Ô Ronald, aí eu queria falar um pouquinho dos tipos, pode? Claro, vamos lá. Então, assim, a gente está falando essas semanas aí sobre os tipos do Enneagrama, né? Falamos dos 9 tipos aí nas competências para o sucesso, os 9 tipos na questão aí da autossabotagem, e agora chegou um pouco de falar dos 9 tipos mais ou menos, né? Ou seja, como é que os 9 tipos ficam na história do mais ou menos. O tipo 1, né? O normal dele, né? Ele gosta... Eu mandei até para você aí um slide, depois se a galera quiser, né, você pode disponibilizar para o pessoal do Coach Club, né, isso, disponibilizar o slide, né, a lâmina ou o PDF, não sei, a foto aí, né? Mas o que acontece? O tipo 1, que é o perfeccionista, o vício, cada tipo tem um vício emocional, que até assim o cristianismo, né, a religião cristã, pegou muito desses tipos do Enneagrama. Os monges antigos, eles usaram o Enneagrama. O Enneagrama é mais antigo do que o próprio cristianismo. Mas, assim, eles pegaram muito dos 9 tipos e trabalharam 7 dos 9 tipos como os chamados 7 pecados capitais. Então, os vícios do Enneagrama deram origem aos chamados 7 pecados capitais. Talvez alguém vai ouvir eu falar deles aqui, e aí vai falar assim, já está falado aí sobre a origem. Eles só tiraram 2, que é a preguiça e o medo. Olha só. Aí dizem as más línguas que a igreja tirou os 2 porque a igreja gosta de usar o medo e não sei o quê, e deixar as pessoas na zona de conforto. Mas não é isso, não. É porque justamente são inimigos, vamos dizer assim, são vícios disfarçados de amigos, né? Tipo assim, a preguiça é aquela coisa assim, fica aí, que tá tudo bem, tá bom, né? E o medo, né, ele soa como uma coisa natural. Tem que ter medo mesmo. Você vê que o pessoal, a gente está vivendo 2 extremos. É um extremo completamente, vamos lá, não tem nada não. E o outro, assim, um extremo medo. Tipo assim, não vamos não. Quer dizer, parece que a turma do medo parece que tem mais razão. Parece. Mas, na verdade, é um truque da mente também. O medo, ele é sutil, mas ele pode ser um baita inimigo das pessoas, né? Ele pode realmente segurar a pessoa a deixar de viver, igual a história do navio mesmo, né? Então, tipo 1, vou lá para o tipo 1 e a gente continua o papo. Se tiver pão com queijo depois
se tiver pão com queijo depois da pandemia, ainda tá bom, né? O problema é acabar até o pão com queijo. Pois é, então. Pois é. Pão com queijo e Netflix. Pronto, a galera já está satisfeita. Então, olha só, o tipo 1, o vício, cada tipo tem o seu vício emocional, que é o que liga ele ao ego, e o que faz ele ficar preso a essa vida mais ou menos, essa vida não extraordinária, não fora da caixa, né? Muito dentro ali do seu mundinho, da zona de conforto. Então, o vício emocional do 1 é a ira, a raiva, mas é uma raiva contida, né? Como ele é perfeccionista, ele não explode com as pessoas, mas por dentro ele quer tudo perfeito, e se não está, ele se ira com aquilo, né? Fica morrendo de raiva, é igual a pessoa olha assim, fulano, você deixou a tampa do vaso aberta de novo, né? A pessoa fica bufando ali por dentro, né? Quase lançando laser dos olhos, assim, por causa disso. Mas o tipo 1, normalmente, ele é muito crítico, educador também com as pessoas no nível médio, mas quanto mais a pessoa vai se entregando ao vício da raiva, né? De ficar com raiva das coisas, porque não é do jeito que ela quer, né? Quanto mais ela vai fazendo isso, mais julgadora e intolerante ela vai se tornando. Até isso se tornar terrível para ela mesma e para os outros. E o pior é que isso implode dentro da pessoa e somatiza em forma de doenças, que é o que a gente falou, né? Então, o tipo 1 ele é desse jeito. O tipo 2, falando de 3 em 3, a gente vai fazendo uma pausa rapidinho. O tipo 2, ele é o vício do orgulho, né? Muito orgulhoso, eu ajudo todo mundo. Como ele é o ajudador, né? Eu ajudo todo mundo. Então, ele quer sentir-se necessário. Só que esse vício acaba levando ele para se descuidar, então ele se descuida, também adoece por causa disso. Vive uma vida mais ou menos, porque vive uma vida só para os outros, né? E esquece de si mesmo. E pior, quanto mais ele vai se entregando a essa programação, a esse vício, mais ele sente necessidade que os outros sintam necessidade dele. Ou seja, ele começa a manipular o sistema para ele sempre ser necessário. Então, é um vício que vai tornando a pessoa cada vez mais doente dentro desse mundinho que ela vive. O terceiro, que é o tipo 3, o vício dele é a vaidade. Então, assim, ele evita o fracasso a todo custo, né? Então, quando ele se entrega muito a esse vício da vaidade, ele fica extremamente presunçoso e extremamente entregue à opinião alheia, né? Ele sente a necessidade de ser cada vez mais fake news, ou seja, cada vez mais viver de aparência, de modo que, assim, ele já nem liga mais se ele é ou não de verdade, mas sim o que as pessoas veem dele. Então, é outra forma também da pessoa piorar a própria vida a troco desse vício emocional que cada tipo tem, né? Então, tipo 1 é a ira, tipo 2 orgulho, tipo 3 vaidade.